Nesse vídeo nós vamos fazer a análise tática da vitória do Vasco sobre o Bahia por 1 a 0 em partida válida pela Série B, um jogo extremamente disputado que foi decidido ali por um golaço, um chutaço de falta do garoto Figueiredo, dando assim a vitória para o Vasco. Bom, mas antes de mais nada, nós somos o centro do jogo e a nossa ideia é te mostrar um novo ponto de vista sobre o futebol. Então se você gosta de conteúdo sobre futebol, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Bom, então sem muita enrolação, vamos logo para o conteúdo do vídeo. O Vasco começou o jogo ali no 4-2-3-1, que é talvez o seu posicionamento padrão, assim como o Bahia também tem um posicionamento padrão no 4-2-3-1 e também entrou utilizando o mesmo sistema. Bom, então começando com o ataque do Bahia, que foi o time que teve mais posse de bola até pela necessidade de estar buscando resultado na maior parte do jogo. O Bahia normalmente, quando ele começava a construir as jogadas dentro da própria área, eles colocavam o Danilo Fernandes ali no jogo como terceiro jogador de saída, com os dois zagueiros um pouco mais abertos nos lados. E aí o Vasco, ele alinhava dois jogadores para pressionar essa saída de bola, né? No caso com o Raniel um pouco mais pela direita e o Nenê também fazendo ali um segundo jogador nessa primeira pressão. Os dois pontas eles alinhavam um pouco nas costas dos dois atacantes, só que um pouco mais abertos, talvez espetando um pouco mais os laterais que ficavam dando ajuda aqui pelos lados quando o Bahia saía com a bola dentro da própria área, né? Com o Vasco marcando no bloco alto. E a gente tinha o Patrick centralizando um pouco mais nas costas dos dois jogadores mais avançados do time vascaíno. E a gente tinha obviamente os dois volantes do Vasco também subindo, mas nenhum dos dois encaixando ali de forma individual em cima do Patrick. Então o Vasco formava meio que um hexagonal envolvendo o Patrick, que era o jogador mais procurado, mas a ideia era fechar o cerco em cima dele caso ele recebesse a bola por aqui. E aí o Bahia, ele alinhava dois jogadores um pouco mais à frente. No caso a gente tinha um Rezende aqui mais pelo lado esquerdo e na maioria das vezes o Danielzinho, que era o jogador que tinha muita liberdade para circular em qualquer parte do campo, mas nesses momentos normalmente ele costumava ser um terceiro jogador aqui para fazer essa saída de bola, né? Um terceiro jogador de meio campo. E aí o Bahia deixava os dois pontas mais abertos nesses momentos e o Davó um pouco mais centralizado. E aí o Vasco naturalmente fazia a sua marcação, né? No caso, o Maninho um pouco mais alta, com os zagueiros ali meio que responsáveis pelo Davó, enquanto os dois laterais eram mais responsáveis pelos pontas. E aí nesses casos, né, o Bahia ele evitava sair curto, era até uma característica dos times do Guto Ferreira, essa bola um pouco mais longa nessa saída de bola, buscando principalmente o centroavante, mas também podia buscar aqui a amplitude dos pontas para tentarem fazer ali um contra uma jogada um pouco mais individual. Mas na maioria das vezes essa bola era buscando o Davó, para que o Davó, ganhando ou não essa primeira bola, os jogadores de meio campo ali do Bahia tentassem brigar por uma segunda bola e tentar construir a jogada nessa altura do campo, vencendo já a segunda linha de marcação do Vasco, tendo só a linha defensiva do Vasco à frente, tentar acelerar essa jogada. Porém, a maioria desses duelos aqui de segunda bola foi vencida pelos jogadores do Vasco, até como a gente vai comentar um pouco mais à frente, por eles terem conseguido dar muita intensidade durante o jogo inteiro e foram extremamente importantes ali para manutenção do resultado do Vasco na partida. Já quando o Vasco marcava ali no bloco um pouco mais baixo, ele alinhava duas linhas de 4, com o Figueiredo e o Gabriel Peck recuando ali para a linha dos volantes e deixando o Raniel e o Nenê um pouco mais à frente. Nesse caso, quando o Bahia estava saindo com a bola um pouco mais longe da sua área, o Patrick ele recuava um pouco mais pelo corredor central, alinhava ali com os outros dois zagueiros que, pelo fato do Patrick ter recuado, eles podiam abrir um pouco mais, tanto o Inácio do lado direito quanto o Didi do lado esquerdo. E aí isso fazia com que os alas fossem liberados para uma linha um pouco mais avançada. E aí tanto o Luiz Henrique pelo lado esquerdo quanto o Borel pelo lado direito, eles iam dando amplitude um pouco mais à frente e os dois pontas entravam ali para a região um pouco mais central, mais ou menos na região do meio espaço, e também enfiados ali mais ou menos dentro da linha defensiva do Vasco. Os dois jogadores aqui um pouco mais à frente do meu campo, né? A gente tinha o Rezende, que normalmente caía um pouco mais pelo lado esquerdo, mas também poderia vir ali em regiões mais centrais nesses momentos, e também o Danielzinho, que tinha toda a liberdade aparentemente circular por onde ele quisesse. Ele aparecia aqui pelo lado direito, aparecia pelo meio, aparecia até pelo lado esquerdo também. Normalmente ele ia balanceando para o lado onde a bola estava saindo. E essa saída de 3 que o Bahia fazia, né, com o Patrick recuando entre os zagueiros, permitia aos zagueiros do Bahia, principalmente o Inácio, que é um jogador que tem uma boa saída, né, uma boa condução de bola, avançar um pouco mais com a bola dominada. E isso algumas vezes atraía a atenção de um dos volantes do Vasco, que era o jogador que normalmente quando a gente tinha esse balanceamento da bola por parte do Bahia, possibilitando o avanço de um zagueiro, o volante era o responsável por fazer essa contenção, né, de tentar diminuir o espaço do zagueiro que vinha conduzindo com a bola. Isso abria também um espaço nas costas do volante, que normalmente o Danielzinho era o que mais tentava se aproveitar dessa situação. E aí algumas vezes o Danielzinho até recebeu essa bola nas costas do volante, não só ele, né? A gente também viu o Rildo recebendo também espaço entre linhas, o próprio Marco Antônio. Só que o que acontece? O Bahia muitas vezes, quando ele recebia essa bola dentro do espaço entre linhas,
sobretudo os três jogadores mais criativos do Bahia, vamos dizer assim, né? No caso o Danielzinho, o Marco Antônio e o Rígido, eles tinham muita dificuldade em ter liberdade ali nesse espaço, porque mesmo que eles recebessem essa bola com liberdade no primeiro momento, o tempo que eles tinham para agir era muito curto, porque os 4 jogadores ali da linha do meio do Vasco, eles conseguiram manter uma intensidade muito alta para ir diminuindo o espaço dos jogadores do Bahia que recebiam a bola por ali. Então, a partir do momento que esse jogador recebia a bola, tanto os dois volantes, no caso o Yuri quanto o Andrei, quanto até mesmo os 2 pontas, né, do Vasco, dependendo ali do lado que a jogada acontecesse, eles conseguiam rapidamente diminuir o espaço do jogador do Bahia com a bola, enquanto a linha defensiva ela fazia uma boa contenção ali, onde que dificilmente quebrava, que foi bastante sólida durante o jogo inteiro. Inclusive, a gente pode destacar a atuação do Gabriel Peck nesse sentido, que surpreendentemente foi ao lado do Gabriel Dias, o jogador do Vasco que mais desarmou durante a partida. E mesmo quando o Bahia conseguia ter um pouco mais de liberdade, ele dificilmente conseguiu penetrar ali para as costas da linha defensiva do Vasco, já que, como a gente falou, era uma linha bastante sólida, tanto que os 2 zagueiros do Vasco tiveram ali um número de interceptações relativamente alto. Isso faz com que o Bahia muitas vezes tentasse esse chute de fora da área, tanto que se a gente for olhar a estatística, o Bahia finalizou bastante, mas não levou tanto perigo assim, um perigo real para a meta do Thiago Rodrigues. O Bahia finalizou 21 vezes, um número impressionante de finalizações, mas dessas 21 finalizações que o Bahia deu, 15 foram de fora da área e só 6 foram de dentro, que também é um bom número, mas mesmo assim o Bahia não conseguiu furar o bloqueio do Vasco com tanta regularidade. E esse foi um cenário que se repetiu durante boa parte do jogo, Só que, como a gente falou, o Vasco conseguia bloquear muito esses ataques do Bahia e grande parte dos momentos ofensivos do Vasco foram ali transições nesses contra-ataques. A gente tinha, por exemplo, o Nenê, que era um pouco mais resguardado, a gente via até mesmo o Raniel, centroavante, ele recuava ali para ser talvez um nono jogador de linha, que em alguns momentos ficasse atrás da linha da bola. O Nenê era o jogador mais preservado dessa marcação. Ele caía muito mais, né, nesses momentos de contra-ataque, quando o Vasco recuperava a bola aqui pelo lado esquerdo para ser uma opção de contra-ataque. A gente via também o Gabriel Peck, que é um jogador que conseguiu, como a gente falou, manter uma intensidade muito alta durante o jogo inteiro, tanto para fazer essa recomposição, essa pressão, né, e encurtar o espaço dos jogadores entre linhas do Bahia, quanto para puxar esse contra-ataque. É um jogador que deu vários sprints ali durante o jogo, sobretudo nesses momentos de sair do lado esquerdo por dentro. O Raniel naturalmente vai tentar subir, também o Figueiredo, que também foi talvez um dos grandes destaques aí da partida. Quando o Vasco recuperava a bola, naturalmente ele tentava acelerar o jogo, né, e verticalizando bastante, e aí ele usava bastante a criatividade dos jogadores de frente, de construir a jogada de acordo com o que ela estava apresentando, e aí, a partir daí, tentar criar uma situação de finalização. Já quando o Vasco ia construir essa jogada a partir de trás, a gente tinha um time que mantinha bastante ali a sua estrutura, embora algumas vezes o Yuri pudesse centralizar um pouco mais por ali e liberar um pouco mais o Andrei para subir uma linha, e aí a gente abria um espaço aqui mais ou menos, né, sem nenhum jogador do Vasco nessa região pelo lado esquerdo, que podia ser preenchido ora pelo Nenê, ora também pelo Gabriel Peck, que até podia entrar um pouco mais para as regiões centrais. Mas também o Vasco poderia manter essa estrutura com os 3 jogadores aqui um pouco mais alinhados. O Bahia, por sua vez, ele mantinha o 4-2-3-1. A gente tinha muitas vezes o Danielzinho encaixando aqui no Yuri para pressionar essa primeira opção de saída aqui, que seria com o Yuri, e o Davó dividindo ali entre os 2 zagueiros. Naturalmente, os 2 pontas do Bahia, eles iam ali ficar de olho nos laterais. O Rezende, ele ia encaixar em alguns momentos em cima do Andrei, e aqui a gente também tinha, por exemplo, o encaixe do Patrick em cima do Nenê, Borel em cima do Gabriel Peck, o Luiz Henrique no Figueiredo e, naturalmente, os 2 zagueiros do Bahia em cima do Raniel. O Vasco muitas vezes tentava fazer essa bola longa, assim como o Bahia, ou para os pontas, né, buscando ali, no caso, o Gabriel Peck ou o Figueiredo ali pelas laterais, ou muitas vezes também tentando ali uma casquinha com o Raniel. Então essa bola lançada para referência do Raniel, para que alguns jogadores do Vasco, né, no caso o Gabriel Peck ou o Figueiredo ou o Nenê, que podia também atacar as costas ali da defesa do Bahia, aproveitando uma casquinha que o Raniel pudesse dar, ou para pegar uma segunda bola escorada ou pelo Raniel ou pela própria defesa do Bahia, tá? Como a gente falou, essa linha de meio campo do Vasco, ela levou vantagem sobre os jogadores de meio campo do Bahia durante boa parte do jogo, nessa conquista dessas segundas bolas. E aí talvez tenha dado uma certa vantagem tática em alguns momentos para o Vasco. Já quando o Vasco recuperava essa bola no meio, né, no caso, uma boa parte de jogador do Vasco foi com essa bola longa, e quando essa bola era conquistada aqui, né, nessas regiões centrais ou até nas laterais, a gente tinha, principalmente aqui pelo lado direito, que foi o lado que o Vasco mais atacou durante a partida, algumas combinações aqui, algumas tentativas de jogadas interessantes, já que a gente tinha, por exemplo, o Figueiredo, que é um jogador que ficava um pouco mais aberto, diferente do Peck, que era um jogador que muitas vezes centralizou bastante do fim da esquerda para dentro, sendo também o Figueiredo um jogador um pouco mais, talvez, de aproximação em relação ao Peck, e a gente tinha muitas vezes esse espaço sendo criado aqui
pelo time do Vasco, até pela aproximação, né, esse movimento de aproximação do Figueiredo. Os dois laterais do Vasco, tanto o Edmar quanto o Gabriel Dias, eles não se expunham muito, né, eles mantinham ali uma posição mais próxima à linha defensiva. E fazendo a aproximação dessa jogada, a gente tinha, obviamente, o Nenê, né, que é um jogador que tentava ali ficar nesses momentos ofensivos mais próximo possível da bola. E até mesmo o André, que era o volante, né, dos dois volantes do Vasco, aquele que tinha mais liberdade para subir, algumas vezes até passando aqui na paralela para tentar atacar esse espaço nas costas da defesa do Bahia. E quando essa bola conseguia ser penetrada aqui nessa região um pouco mais na linha de fundo, aí a defesa do Bahia tinha que inevitavelmente quebrar, né? Então, por exemplo, imagine que ou o Nenê ou o próprio Andrei conseguisse entrar aqui com possibilidade reais de ter esse domínio da bola. A gente tinha muitas vezes o zagueiro do Bahia tendo que abrir, e aí o outro zagueiro, no caso Inácio, cuidando ali um pouco mais do Raniel, e o volante, um dos volantes, normalmente ou o Patrick ou o Rezende, tendo que cobrir esse espaço aqui entre os dois zagueiros para evitar ali um buraco na defesa do Bahia. Mas o que a gente pode resumir sobre o ataque do Vasco é que é um time que tentava verticalizar bastante as jogadas e resolver as jogadas rapidamente, até porque o desenho do jogo ele propiciava muito esses contra-ataques, esses ataques em transições, como a gente tinha falado anteriormente. E aí, você quer aprender um pouco mais sobre táticas? Então recomendo que você assista o vídeo que a gente deixou aqui embaixo, no primeiro link da descrição. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Aí na tela está aparecendo alguns outros vídeos que a gente escolheu a dedo e recomenda para você aqui no canal. Forte abraço e até a próxima, valeu!